os nossos tutoriais de Orange. O meu nome é João Manuel e eu vou ser aqui o seu guia para desvendar esse mundo novo de ciência de dados. Provavelmente, se você já instalou e baixou e instalou o Orange, você deve ter uma tela parecida com a minha. Inicialmente tinha uma tela de boas-vindas que eu já encerrei aqui, eu já fechei ela, para que a gente possa trabalhar diretamente no software Orange. Ele é dividido em duas partes principais, onde a gente tem aqui as minhas ferramentas e essa tela branca onde a gente vai desenvolver o nosso chamado workflow, ou fluxo de trabalho aqui em português. Eu escolho as minhas opções dentro dessas possibilidades que a gente tem aqui, por exemplo, dados ou visualização de dados, depois eu explico todas as outras. Provavelmente o meu Orange está um pouquinho diferente do de vocês, porque eu já instalei outros módulos de análise de dados e de mineração aqui, mas nós vamos começar inicialmente com dados e visualização. Esses já estão instalados no seu computador. A mágica que deve acontecer aqui no Orange é justamente através dessas ferramentas e dessa tela branca chamada fluxo de trabalho ou meu workflow. Então, para que eu consiga trabalhar, eu preciso escolher ou entender qual é a ação que eu quero fazer e quais são os resultados, ou quais são os cálculos, ou quais são as análises que eu quero que ele faça. Então, vou começar de um jeito simples aqui com vocês, onde eu posso abrir um arquivo do Orange, ou eu posso trazer um arquivo, uma base de dados no formato CSV, é um formato bastante comum para esse tipo de trabalho, ou eu abro um dataset, né, que são dados que o próprio Orange fornece para que a gente possa fazer os estudos e para que a gente tenha o nosso aprendizado. Nós vamos usar bastante os datasets, ou então eu abro uma tabela em SQL e aí eu posso conectar em sites que tenham essa possibilidade. O SQL permite que eu faça conexões com bancos de dados que estão online. Também quando a gente está trabalhando com arquivos também, né? Eu consigo fazer com que eu conecte o meu Orange em bancos de dados que não estão necessariamente no meu computador. Mas nós vamos começar aqui com um dataset simples, que é o modelo mais fácil da gente entender aqui. Por que é mais fácil? Porque esses bancos de dados são públicos, qualquer pessoa pode utilizar, mas eles já estão conectados com o Orange. Então o Orange vai buscar para nós esses dados, simplificando bastante esse tipo de aprendizado, né? 2 cliques aqui, abre uma janela e a partir dessa janela eu escolho esses bancos de dados. Então, esses que têm as bolinhas aqui, mesmo as cinzas, são os bancos de dados que eu já me conectei, que o meu Orange tem acesso lá no servidor deles, né? A gente pode começar com dados do Titanic. Se eu der 2 cliques no dados do Titanic, ele vai ficar verdinho, então essa é a minha base de dados que está funcionando para esse momento, né? E se eu quiser visualizar essas informações de uma maneira muito mais fácil, muito mais comum, né, do que a gente está acostumado, eu vou arrastar o data table. Se você notar aqui, a gente tem duas regiões importantes aqui, que são esses pontilhadinhos, né? No caso do dataset eu só tenho uma, no caso do data table eu tenho duas opções. Por quê? Isso significa que esses dados vão sair desse ícone, desse widget, e vão se conectar ao próximo widget, desde que exista a correlação ali, que exista, na verdade, uma relação entre os dois. Então, se eu quero visualizar os dados que vieram do meu dataset do Titanic, um duplo clique, 2 cliques, e a gente abre uma janela onde a gente pode fazer a visualização daqueles dados. Aqui eu tenho uma tabela, depois a gente vai entender o que são as instâncias, o que são as características, né? O que são os alvos e qual que é a meta que a gente está atribuindo para esses dados, né? São essas informações aqui. Mas numa leitura rápida a gente consegue entender quais são as colunas, aqui daqui para frente a gente vai chamar de campos, e as minhas linhas, que daqui para frente a gente vai chamar de registros. Uma informação importante no rodapé dessa minha janela é que eu tenho 2.201 registros. Eu tenho uma informação bastante longa para que a gente tenha dados suficientemente fortes aqui para o trabalho dentro do meu Orange. Vamos lá, eu vou fechar aqui e a partir disso a gente pode conectar outros ícones, né? No caso, a gente pode olhar aqui, fazer uma análise
de distribuição desses dados. Então, se eu conecto, de novo, olha, a minha saída de dados com a minha entrada de dados aqui, né? Quando eu conecto, ele cria essa linha conectora, né? Na verdade, uma linha de conexão. E quando eu solto o mouse, ele me pergunta qual vai ser o tratamento dos dados naquela conexão. Então, vocês percebam aqui, né, que eu tinha aqui dados, significa que todos os dados do meu dataset vão para o meu data table, e aqui a gente pode selecionar alguns dados. Então, com um duplo clique na linha, eu posso selecionar os meus dados, né? Ou dados selecionados para data, ou todos os dados para todos os dados, né? Por enquanto eu vou deixar como dados selecionados, porque a gente pode escolher o que eu quero que seja visualizado na minha distribuição. Lembrem-se, aqui ó, data são os dados e a manipulação desses dados, tem uma série de informações interessantes para a gente buscar aqui, e eu estou entrando na área da visualização. Então eu escolhi um tipo de visualização para aqueles dados. Isso é muito importante. Isso é bem diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, com o Excel, né? A visualização de dados do Excel também obedece a essa sequência. Eu primeiro escolho a minha fonte de dados para depois visualizar, mas aqui vocês vão perceber que a gente tem algumas diferenças em relação tanto à escolha e muito mais em relação à visualização de dados. Se eu der um duplo clique, a gente começa a visualizar os meus dados. Aqui, nesse caso, eu estou por uma divisão, né? Eu estou separando as pessoas que sobreviveram e que não sobreviveram. E aqui eu posso escolher qual é a variável dentro daquela divisão que eu quero enxergar. Por exemplo, aqui, o sexo. Então, o item em vermelho é quem sobreviveu, o item em azul é quem faleceu, e as colunas aqui estão divididas entre homens e mulheres. Pela idade também, né? Crianças e adultos. Pelo status, aonde eles trabalhavam. Tripulação, eles trabalhavam não, onde eles estavam, né? Ou na tripulação, ou na primeira classe, ou na segunda classe, ou na terceira classe. Claro que se eu colocar a divisão por quem sobreviveu, ele simplesmente vai fazer uma contagem simples, né? Ele vai fazer uma contagem, né? Quem não sobreviveu foram 1.490 pessoas e quem sobreviveu foram 711 pessoas, tá? Aqui a gente consegue visualizar quem sobreviveu ou não pelo status, pela idade ou pelo sexo. Então a gente tem a possibilidade da criação de gráficos nesse rápido fluxo de trabalho que eu mostrei para vocês. Nas próximas aulas ou nos próximos vídeos, nós teremos aí um aprofundamento do meu Orange, tá bom?